brilhando por Jesus, brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Quero na vida exaltá-lo, na escola e no estudar. Quero também imitá-lo em casa e no brincar. Brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Amável com toda a gente, assim me quer Jesus. De rosto alegre e contente, brilhando como a luz, brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. O feio e triste pecado ajuda-me a vencer. Tendo Jesus ao meu lado, eu quero aqui viver. Brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Boa noite, queridos. Para a nossa devocional, vamos meditar um pouco a respeito da importância de nós, como cristãos, brilhar por Jesus. O texto base se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 13 ao verso 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13 ao verso 16. Espero que todos estejam bem, sob a graça do nosso bom Deus. Vamos falar um pouco da importância de brilhar por Jesus, brilhando por Jesus. Acabamos de cantar brilhando, 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 qual doce luz. Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Essa estrofe me remete ao Salmo 119, verso 105, que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sermão do Monte, farei a leitura. Diz assim o texto: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai
que está nos céus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar? Deus bendito, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo dia que o Senhor nos proporcionou debaixo da Tua graça. Obrigado pela provisão diária dispensada a mim, dispensada à minha família, dispensada à minha família da fé. Obrigado, Pai, por tamanha dádiva. Obrigado também porque o Senhor é a luz do mundo. Obrigado porque temos a Tua palavra como ponto de partida, a fim de que nós possamos nos orientar. Essa oração é que nós te fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, esses 4 versos 13, 14, 15 e 16 está inserido naquilo que nós chamamos o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, não sei se você já sabe, se não sabe, vai descobrir, e até olhando na sua própria Bíblia, inicia-se no capítulo 5, do verso 1 ao capítulo 7, verso 29. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 7, no verso 28, em cima do verso 28, vai ter o título: O Fim do Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte, sermão esse que Jesus proferiu, Jesus ensinou aos seus discípulos naquela planície em Jerusalém, vai do capítulo 5, verso 1 ao capítulo 7, ao verso 29. Sermão esse que Jesus ensina questões éticas e morais acerca do reino que ele havia inaugurado com a sua vinda. E a partir do verso 13 é o que nós vamos falar a respeito da importância de brilharmos com Jesus, por Jesus, em meio a uma sociedade corrupta, a uma sociedade degradante, o qual nós, como cristãos, temos que fazer a diferença. Isso é o que Jesus requer para todos nós, como seus discípulos. O título: Os discípulos, o sal da terra, no verso 13. Jesus inicia afirmando, com uma afirmativa: Vós sois o sal da terra. Em outras palavras, Jesus não está dizendo aos seus discípulos, quando os seus discípulos se assentaram naquela campina para ouvi-lo. No verso 1 do capítulo 5, Jesus inicia dizendo: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, a partir do verso 13, ele diz aos seus discípulos, afirmando: Vós sois o sal da terra. Ele não diz: Vocês serão o sal da terra. Daqui a 3 anos, quando eu não estiver mais com vocês, vocês serão sal da terra. Não, ele diz: Vós sois o sal da terra. Qual a finalidade de Jesus dizer para os seus discípulos: Vós sois o sal da terra? Nós sabemos que o sal serve para evitar a putrefação. Em outras palavras, o sal serve para evitar o apodrecimento. Na nossa época é assim. Na época de Jesus, ainda mais. Sabe por quê? Naquela época não existia aquilo que nós conhecemos no nosso dia a dia, a geladeira, o freezer.
Então, os discípulos sabiam muito bem qual era a utilidade do sal, principalmente preservar o alimento. Em outras palavras, quando Jesus diz para os seus discípulos: vós sois o sal da terra, Ele está dizendo: vocês, como discípulos, vocês devem preservar o ambiente onde vocês estão inseridos. Vocês devem evitar o colapso, ou seja, que a população se deturpe. Vocês devem fazer a diferença. Sabe por que ele diz assim: se o sal vier a ser insípido, ou seja, se o sal vier a perder o seu valor, de nada se aproveita. É o mesmo que Jesus dissesse para os seus discípulos: se vocês deixarem de cumprir o que vocês devem cumprir, ou seja, fazer a diferença, vocês perderam o valor, não farão a diferença, só servirá para ser chacota dos homens. Nós sabemos que o sal, quando é molhado pela chuva ou é molhado pela água, perde o seu valor. Por isso que Jesus disse: se vocês perderem o valor de vocês, para nada mais presta. Por isso que ele afirma: vocês sois o sal da terra. De igual modo, queridos, Jesus, a partir do verso 14, ele diz que os discípulos eram a luz do mundo. No verso 13, ele iniciou com uma afirmativa: vós sois o sal da terra. No verso 14, ele inicia dizendo: vós sois a luz do mundo. Jesus tinha ou tem toda a autonomia para dizer que vós sois a luz do mundo. Nós sabemos que o próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então nós sabemos que Cristo é a luz do mundo. Cristo veio para dissipar as trevas e nos trazer e nos resgatar para o reino do Filho do seu amor. Então, queridos, quando ele diz: vós sois a luz do mundo, ele continua: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nós sabemos que é impossível não enxergar uma cidade construída sobre um monte. Nós sabemos que quando estamos viajando, seja de carro ou de ônibus, principalmente à noite, quando nos aproximamos de uma cidade, seja ela grande ou pequena, do vidro do carro ou do ônibus é possível observar cidades sobre um monte. Então Jesus está dizendo: é impossível ser um cristão, ser um crente edificado sobre um mundo e viver escondido. No verso 15 ele diz: nem se acende uma candeia. Em outras palavras, nem se acende uma lâmpada ou uma lamparina para colocá-la debaixo do alqueire, embaixo de um cesto. Uma palavra nem um pouco usada no nosso mundo moderno, mas naquela época os discípulos sabiam muito bem o que era um alqueire. O que é um alqueire? Alqueire
é um pequeno móvel, naquela época, de 3 ou 4 pés. Nos tempos modernos, no nosso tempo, podemos dizer que é uma mesa de centro, uma pequena mesa. Então, Jesus disse: não se pode esconder uma cidade, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma mesa, mas no velador, ou seja, para colocar essa lâmpada, essa lamparina ou essa vela, para usar o nosso linguajar, em cima de um pedestal, que é o mesmo que velador, que o texto o qual nós lemos, onde coloca-se essa lâmpada em cima desse pedestal, em cima de um suporte, para que possa iluminar toda a casa onde as pessoas se encontram presentes, para alumiar a todos. Por isso que ele diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder, vocês não podem se esconder. Ele usa figuras da época que os discípulos conheciam muito bem. Aí ele complementa no verso 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. E a partir da vírgula que nós temos no nosso texto, a partir da vírgula que inicia outra sentença, temos para que, ou seja, temos uma finalidade, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essa é a finalidade, queridos. Foi para isso que Cristo nos inseriu no mundo. Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo, quando estava desenvolvendo o início do seu ministério, ele pegou os seus discípulos, se assentou e começou a ensiná-los as bem-aventuranças, do verso 3 ao verso 12. Depois ele inicia o verso 13 ao verso 16, que é a nossa devocional, a fim que nós sejamos bênçãos na vida de outras pessoas. Isso que nós devemos ser. Como Cristo veio para ser a luz do mundo, Ele também nos deixou para que fôssemos a luz do mundo, para que nós testemunhemos as virtudes do nosso bom Mestre. 1 Pedro 2, verso 9, diz que nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí tem outra finalidade: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, aquele que é a luz do mundo, que nos tirou das trevas, para onde? Para a sua maravilhosa luz. Nós devemos ser bênçãos, queridos. Nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Em meio a uma sociedade caída, em meio a uma sociedade corrompida, nós devemos fazer a diferença. Nós devemos ser o sal, a fim de retardar a putrefação da sociedade, para que sejamos bênçãos em todo e qualquer lugar. Por isso que nós não devemos ser missionários no sentido de ficarmos escondidos, mas missionários vivos e missionários no sentido eficaz de transmitir
as boas novas de salvação, mantendo o nosso modo de viver digno, reto, exemplar, no meio de pessoas gentias, no meio de pessoas que ainda não foram alcançadas, como Pedro diz no capítulo 2, verso 12, para que eles observem as nossas boas obras e possam glorificar a Deus no dia da visitação, ou seja, no dia que Cristo vier julgar o mundo, exercer o seu juízo, para que todos vejam as nossas boas obras, a fim de que o Pai seja glorificado através de nossa vida. Por isso que nós devemos brilhar por Jesus, brilhando, brilhando, brilhando por Jesus. Sabe por quê? Porque nós um dia estávamos nas trevas e Ele nos resgatou para sermos luz. Não temos opção, queridos. Nós devemos ser o sal da terra. Devemos ser a luz do mundo. Não ficarmos escondidos, mas sim para sermos vistos dos homens, para que Cristo seja glorificado em nossa vida. Salmo 119, e eu repito: lâmpada para os meus pés. Qual é a lâmpada do seu pé ou dos seus pés? Deve ser a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a nossa lâmpada, que é a nossa bússola para o nosso dia a dia, para que nós saibamos como agir como seus filhos, brilhando por Jesus. E assim, quando brilharmos, pessoas irão enxergar Cristo em nossa vida e vão assim exaltar o nosso bom Deus. Vamos orar? Deus bendito, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque a Tua palavra nos ensina e o Senhor mesmo nos ensina que devemos brilhar por Jesus, para que os homens vejam as nossas boas obras e possam exaltar o Senhor que está nos céus. Sabemos que não somos salvos pelas obras, mas as nossas obras testificam que somos salvos em Cristo Jesus. Ajuda-nos a viver pelo Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém. Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Me achego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. Por teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha
Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história.